foi sem óculos. Perceberam, irmão? Que com óculos ontem ficava mais velho, os irmãos não conheceram. Aí hoje, irmão Margarida, para tirar o óculos para vir mais jovem. Cantora Rebeca. Aleluia. Adilhos, está conosco mais uma vez. Aludi, Itabuna, cantora Itabuna. Seu esposo, o Alex. Também nosso meio. Queremos dizer para esses irmãos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu falei que o grupo estaria com o produtor e pregador. Vamos fazer essa apresentação. Vamos ouvir a mensagem de Deus neste momento. Pastor Wagner. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, com alegria vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer que eu estou feliz por essa oportunidade que Deus me dá de poder estar com os irmãos aqui, para juntos adorarmos o nome daquele que pode todas as coisas, o nome daquele que é, o nome daquele que no passado é, o nome daquele que há de vir. Quero parabenizar os irmãos por esta festa, dizer que Deus continue abençoando vocês em tudo. Em todo tempo sejam novos os vossos vestidos, e jamais falte a presença de Deus sobre a vida de vocês. Pastor Roque é o nosso amigo e a nossa amizade por exemplo. Jesus te ama e eu também. Ana Helena, irmã Cecília, Deus abençoe a todos esses irmãos, em nome de Jesus Cristo. Agora à noite para a gente estar na cidade nova. Mas como eu tinha dado a palavra ao pastor Roque, a irmã Cecília que estaria aqui, Jesus providencia outro para falar dele lá na cidade nova. Nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Alegria quando Deus me dá a oportunidade de estar com Francisco. Eu quero que Francisco fique mais novo. Deus abençoe. Queridos, fiquemos de pé todos e pega a sua Bíblia, palavra de Deus. Aí diz, Deus abençoe, Rebeca, Alex. Deus abençoe tudo em nome de Jesus. O último livro da Bíblia. Capítulo de número 3 do livro de Apocalipse. Os irmãos da Asa Branca, Deus abençoe vocês. Dei um abraço no irmão Gil, na sua esposa, a irmã Nilson. Foi eu que mandei um abraço forte. Perguntaram meu nome. Irmão vai. O irmão vai. Capítulo de número 3, versículos de número 10 e versículo de número 11 do livro de Apocalipse. Compartilhe, por favor, a leitura com alguém que está ao seu redor, que está sem a Bíblia, para todos participarmos. Todos acharam? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Pode ser mais forte, mais bonito. Jesus disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua, para que ninguém tome a tua coroa. Fala para quem está ao teu lado. Deus tem uma palavra para a sua vida esta noite.
Já falou agora, aperta a mão dele e diz assim: guarde o que Deus te deu. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. Eu quero avisar para os irmãos, que o pastor Roque anunciou ontem, e eu pedi para que o pastor Roque anunciasse ontem. Nós temos alguns poucos CDs de mensagens. Acabou o nosso material. E uma mensagem que expliquei na série na terça-feira: o milagre na casa de Jairo. Quem lembra desse milagre na Bíblia? Quem já leu, quem já ouviu? A filha de Jairo. Então, você terá a oportunidade de conhecer. É a mensagem que você coloca no teu som e senta e escuta para que você consiga entender o texto. E quando você entende um texto bíblico, clareia sua mente, fica fácil para você pregar sobre esse texto bíblico. Tem algumas descobertas importantíssimas nessa mensagem, como por exemplo, quem era Jairo? De onde vinha Jairo? Qual era a origem de Jairo? Por que Jesus foi até a casa de Jairo? O que impedia Jairo de chegar até Jesus? Então, todas estas coisas estão nessa mensagem. Nós só temos 8 CDs. A capa é uma, mas o conteúdo do CD, o tema do CD é o milagre na casa de Jairo. Você tem a oportunidade. Não é uma mensagem tipo a mensagem de ontem. Quem estava ontem aqui? É uma mensagem doutrinária. É para você entender os textos bíblicos. Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão. Eu tenho mais ou menos 25 dias que eu estava na escola bíblica de obreiros em São Paulo, no Belenzinho, sentado para aprender. Saí daqui para lá, para sentar, para aprender. E quando você aprende a palavra de Deus, é algo muito importante para as nossas vidas. O livro de Apocalipse, escrito por sua vez por João, é um livro que fala de uma revelação que João recebeu de Cristo, que João recebeu de Deus. O texto bíblico de Apocalipse, capítulo de número 1, versículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. A Bíblia aqui está falando acerca do que sucedeu com João. O testemunho é o testemunho próprio. O testemunho é o testemunho de alguém que viveu. João presenciou estas coisas. E ele escreve estes versículos dizendo assim: e eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Escuta isso. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Quando eu fui arrebatado no grande dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que me dizia: escreva estas coisas e envia para as 7 igrejas da Ásia. Envia para Éfeso, para Pérgamo, para Sardes, para Esmirna, para Tiatira, para Filadélfia e para Laodiceia. Ele diz assim: e quando eu me virei, ou quando eu voltei-me para contemplar quem falava comigo, eu vi um que estava com as vestes brancas e compridas. Ele estava no meio de 7 castiçais de ouro, e na sua mão direita tinha 7 estrelas. Seus cabelos eram brancos, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. A sua cintura havia um cinturão de ouro, cinturão de ouro fabricado no céu. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e a sua voz era semelhante à voz de muitas águas. E ele disse assim: e eu, quando vi, caí como morto aos seus pés.
porque o seu rosto resplandecia como o sol quando ele sai ao meio-dia. E ele disse: quando eu estava caído, ele veio até mim, estendeu a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos as chaves do inferno e também da morte. João percebeu que ele não estava mais em Patmos. Ele não estava mais em Patmos. Porque ele disse no versículo 9: eu fui arrebatado no grande dia do Senhor. Eu queria que você olhasse para mim e prestasse atenção nesse texto bíblico. Eu fui arrebatado no grande dia do Senhor. Irmão, arrebatar é tomar com força, é arrancar do lugar. Isto é arrebatar. E João foi arrebatado para um lugar. E este lugar era simplesmente a casa de Deus. Observe uma coisa: Deus sempre teve interesse em mostrar a sua casa, e mostrar a sua casa para alguém. Deus sempre teve interesse. No capítulo de número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, mas esse tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu. Existe pelo menos na Bíblia 3 céus. A Bíblia fala de 3 céus. Em primeiro lugar, o céu das nuvens, que é conhecido como céu atmosférico. Em segundo lugar, tem o céu de Gênesis primeiro, o céu que hospeda os grandes luminares, o sol, a lua e também as estrelas. Esse é o segundo céu. Existe o terceiro céu, que a Bíblia chama de céu dos céus. É o lugar onde Deus está, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde os anjos não cessam de dizer: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, é o céu dos céus. E Paulo está dizendo: eu fui arrebatado até o terceiro céu. E ele diz assim: lá eu ouvi palavras inefáveis, que o homem não é digno de ouvir. Que o homem não é digno de ouvir. Observe que Paulo teve fazendo uma visita na casa de Deus, mas ele não falou absolutamente nada das coisas que ele contemplou lá em cima. Ele não deu relatório nenhum. Ficou para ele mesmo. Porque ele viu que eram coisas tão maravilhosas, coisas tão grandes, entenda isso, por favor, que o homem não tinha, o homem pecador, o homem fraco, o homem falho, não tinha capacidade de ouvir todas as coisas que ele contemplou no céu. Aí Deus resolve levar uma outra pessoa. E desta vez Deus disse assim: olha, agora você vai ter por obrigação, você vai escrever estas coisas. Você vai escrever, você vai deixar registrado todas essas coisas e enviar às igrejas. Porque Deus queria trazer uma mensagem para o seu povo através daquela visão gloriosa que João estava tendo. Você quer saber como se deu? Como se deu a escrita do livro de Apocalipse? Você vai entender de uma forma bem fácil agora. É como se você tivesse construído uma mansão. Uma mansão em outro lugar, na beira-mar, na beira da praia. E você fosse inaugurar a sua casa e chamasse uma amiga sua particular para contemplar as belezas da sua mansão, e você levasse ou deixasse alguém que trabalha para você, uma secretária, à disposição daquela pessoa, e ela mostrasse os detalhes da casa, e você desse a incumbência a essa pessoa, dizendo: agora você vai fazer um relatório, uma carta de tudo aquilo que você contemplou aqui, de tudo aquilo que você ouviu aqui, e vai enviar para 7 igrejas da Ásia. Foi assim que aconteceu no livro de Apocalipse. Deus arrebatou João, Jesus arrebatou João. Ele mostrou os céus pelo lado de dentro. João estava dentro do céu, querido.
João estava contemplando as coisas dentro do céu. Se você ler Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 8, está escrito assim: eu, João, sou aquele que vi e sou aquele que ouvi essas coisas. Você sabia? Porque a nossa geração é a geração que entende o livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse fala das coisas que vai acontecer no mundo. E todo mundo já sabe. A mídia já sabe que o que está em Apocalipse, que o que está na Bíblia Sagrada se cumpre dia após dia. Eu parei para observar nos últimos 5 anos a retrospectiva que passa sempre no dia 31 de dezembro de cada ano. A fúria da natureza, o avanço do mar, as guerras terríveis, pais contra filhos e filhos tirando a vida de pais. Cada momento que passa, catástrofes e mais catástrofes acontecendo no mundo, aviões caindo. E durante 5 anos eles encerram as suas reportagens fazendo a pergunta assim: não seria o Apocalipse se cumprido nos nossos dias? É porque a mídia já sabe que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que é a verdade. Eles sabem que a Bíblia se cumpre. Se o homem crer, ela se cumpre. E se o homem não crer, ela se cumpre do mesmo jeito, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Então a Bíblia Sagrada se cumpre. João recebeu a inspiração para escrever esse livro desse jeito. Ele disse: eu, João, sou testemunho daquilo que eu ouvi, daquilo que contemplei. Entre as coisas que João ouviu Jesus dizendo a esta igreja de Filadélfia, ele ouviu Jesus dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Guarda a minha palavra e não negue ao meu nome. Mas João ouviu outra coisa, versículo 10. João ouviu Jesus estar falando para a igreja assim: olha, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Escuta, Deus está falando com esse servo. Deus está trazendo a mensagem à igreja que o mundo, sobre o mundo, virá a grande tribulação, virá o juízo de Deus sobre todos os habitantes da terra. Todo mundo um dia enfrentará um juízo conhecido como juízo final. E o que Jesus está dizendo a esta igreja é que, como a igreja guardou a sua palavra, também ele vai guardar do dia da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. Quer saber o que vai acontecer? Enquanto a terra estiver em agonia, sofrendo a grande tribulação, a igreja estará ceando com o Cordeiro nas nações celestiais, para a glória de Deus Pai. É uma promessa de Cristo. Ele volta no versículo 11 e diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhores, quem falou isso aqui não foi o profeta. Quem falou isso aqui não foi o apóstolo. O apóstolo só escreveu. Ele ouviu o próprio Jesus dizer: eis que venho sem demora. Jesus está dizendo que iria voltar aqui. Jesus está dizendo que voltaria aqui. Entenda uma coisa: a Bíblia fala em pelo menos 3 vindas de Cristo. Em toda a Bíblia nós só encontramos cerca de 3 vindas de Cristo. E olha para mim, entenda isso. A primeira vinda que a Bíblia fala está em Isaías capítulo de número 7, Isaías capítulo de número 9, Isaías capítulo de número 40, Isaías capítulo de número 53, Isaías capítulo de número 60 e capítulo de número 62. Está em Gênesis capítulo de número 3, versículo 15. Ele estaria mandando o Emanuel, o Deus conosco, aquele que haveria de pagar o preço, de resgatar a humanidade, de salvar a humanidade. Deus promete que estaria mandando o cordeiro para ser morto. Você lembra daquele cordeiro que substituiu Isaac? Em 22 de Gênesis, Deus está dizendo que mandaria o cordeiro para que o homem não morresse eternamente. O máximo que experimentasse é uma morte física
física e uma morte espiritual, mas a morte eterna era opcional, porque se o homem quisesse, ele haveria de adentrar pela porta da salvação e receberia Jesus, aleluia, para se cumprir o que está escrito em João, capítulo de número 11, aquele que crê em mim nunca morrerá. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. A primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Cristo, era vinda como o Emanuel, era vinda como o Messias. Ele precisava sofrer. Se ele não sofresse, não adiantaria a sua vida. Se ele não morresse, não adiantaria a sua vida. Jesus mesmo disse no Evangelho de João: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Referia-se à sua morte. A Bíblia afirma em Mateus capítulo de número 26, que quando foram prender em Jesus, mais ou menos 600 homens, que chegaram até diante de Cristo, lançaram mão dele. Pedro desembanhou a sua espada. Então a espada era no meio da cabeça de Malco, que era um soldado de Roma. Malco esquiva para trás, tira para o lado e puxa para trás. A ponta da espada decepa por sua vez a orelha de Malco. Jesus para e diz: Simão, embainha a tua espada, porque quem com a espada fere, Simão, com a espada também será ferido. Simão pegou a orelha de Malco, colocou no local, colocou no mesmo lugar, sem precisar da anestesia, sem precisar costurar, sem precisar fazer nada dessas coisas. E não ficou cicatriz, porque Jesus é o médico dos médicos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é o criador de todas as coisas. E tem hora que ele opera quando ele quer. Ele opera e deixa sinal, que é para ficar de testemunho que ele é Senhor. Mas quando ele quer operar e não deixar sinal, ele opera e não deixa sinal. Sabe por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o Criador. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Ele sabia exatamente que ele estava lidando com o corpo humano, um bolo de barro que ele criou. É por isso que ele pega a orelha de Malco e cola no lugar sem precisar usar nada das coisas que o ser humano usa. Jesus merece ser glorificado essa noite por isso. Que isso, tem uma coisa. Mas o que me interessa nesse texto bíblico é que ele volta para Simão e diz assim: Simão, será que você não sabe, Simão, que se eu quisesse, eu faria uma oração ao Pai aqui nesta hora, e o Pai não me negaria cerca de 72.000 anjos para me livrar desta hora? Mas como, pois, se cumpririam as Escrituras? Como, pois, se cumpririam as Escrituras acerca do que está escrito a minha pessoa? Escute a coisa, ele sabia que ele haveria de morrer, ele veio sabendo da sua missão, ele veio sabendo do preço que ele haveria de pagar. É a primeira vinda de Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário, foi morto, foi sepultado. Entenda uma coisa, se você não sabia, são os detalhes do texto bíblico. O enterro de Jesus não teve o glamour do enterro de Michael Jackson, de Diana Spencer, e nem o glamour do enterro de grandes outros famosos que a nossa terra, que a nossa geração já recebeu. Não teve a quantidade de pessoas que tem geralmente nos enterros glamourosos conhecidos. O enterro de Jesus só tinha 4 pessoas. Só tinha 4 pessoas. Parecia o enterro de um ladrão da pior espécie. O enterro de Jesus só tinha um parente dele. Um parente dele só estava lá. E no meio de todos só tinha 4 pessoas. Foi a parente da sua mãe, Maria, sua mãe. Nicodemos, José de Arimateia e Maria Madalena estavam lá, acompanhando o cortejo fúnebre. 4 pessoas ajudaram a colocar o corpo dele no sepulcro. E domingo de manhã só foi uma pessoa. Em primeiro lugar, a primeira pessoa que foi entre 4 e 5 e meia da manhã, entre 3 e meia, melhor dizendo, às 5 da manhã, aproximadamente, foi Maria Madalena. E quando ela chegou lá, ela encontrou a pedra removida e o sangue dizendo: aqui nos cais, mulher, aquele Jesus que foi morto, ele não está aqui porque já ressuscitou. Ele vive para a glória do nome de Jesus Cristo. Levanta a mão da glória ao nome de Jesus esta noite. Essa era a primeira vinda era para rasgar o véu do templo. A primeira vinda era para abrir um caminho de salvação para a humanidade. É por isso que João 10 ele bate no peito e diz: eu
sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. É por isso que João ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória seja dada ao seu poderoso nome. É Jesus de Nazaré. A primeira vinda que a Bíblia fala é esta vinda. Era a vinda do cordeiro mudo. Era a vinda daquele que haveria de morrer. A segunda que eu classifico está em Judas. Judas que não foi o Judas Iscariotes. Judas que tornou-se apóstolo de Cristo, que escreveu um livro pequenininho, combatendo os maus obreiros, mas um livro riquíssimo, um livro poderoso. E ele diz assim no versículo 14, acerca destes, também já tinha profetizado Enoque: eis que é o sétimo depois de Adão, eis que é vindo o Senhor nas nuvens, com milhares dos seus santos. Ele está falando que os santos já estavam com Deus. Os santos já estavam com Cristo. E estavam aparecendo nas nuvens. Essa é a segunda. A terceira vinda. A terceira vinda é dita por todos os apóstolos. A terceira vinda é dita pelo próprio Jesus. Jesus em João 14. Observe uma coisa. Versículo de número 3, ele disse: quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Estejai vós também. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz: irmãos, a nossa cidade não está aqui, mas está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o escritor aos Hebreus escreve em Hebreus 11:16, ele diz assim: mas Deus já lhes preparou uma cidade no céu. Ele estava dizendo que tinha uma cidade no céu. João contempla a cidade. Apocalipse capítulo 21, versículo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ele disse: o anjo levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. E tinha um grande alto monte, todo de jaspe, com 12 portas. Um grande alto muro, todo de jaspe, com 12 portas. Nas portas tinha 12 anjos. João disse: eu vi os 12 alicerces. O nome começa a série de 12 de Apocalipse. Eu vi os 12 alicerces da cidade. O nome dos 12 alicerces que tem aquela cidade. Eu vi 12 anjos em 12 portas, 3 na frente, 3 atrás, 3 na esquerda e 3 na direita. Eu vi os 12 anjos nas 12 portas. Eu vi a árvore da vida que estava no meio da praça. E ela produz 12 frutos, um fruto para cada mês. Ela produz 12 frutos. Eu disse: eu contemplei todas estas coisas. Eu vi o rio da água da vida, que tem nascido debaixo do trono do Todo-Poderoso. Aleluia! Jesus vai voltar a qualquer momento, rapaz. Jesus vai voltar a qualquer momento, rapaz. Quem tem essa esperança, não glória para Jesus, que eu quero ouvir essa noite. Foi o que eu contemplei esta cidade. Que cidade é essa? A cidade que Jesus disse que haveria de preparar. Que cidade é essa? A cidade que Paulo viu e não falou, só deu um toque no cima. Que cidade é essa? É a cidade que o escritor aos Hebreus disse que Deus já tinha preparado no céu. É essa cidade que João estava contemplando aqui em Apocalipse. Ele estava dentro da casa de Deus, contemplando essa grande cidade. Mas no versículo 11, Jesus está dizendo: esse que veio sem demora. Você quer saber o que vai acontecer na terra a qualquer momento? Você está preparado para receber esta palavra essa noite? Você quer saber o que vai acontecer a qualquer momento? A qualquer momento a trombeta de Deus vai tocar. E somente, escuta isso, somente tem o seu nome escrito no livro do céu, no livro da vida. Somente este povo vai escutar o som da trombeta e será arrebatado, e de repente aparecerá em todas as manchetes de todos os jornais essas palavras: atenção, atenção, senhoras e senhores, acaba de desaparecer da terra um povo de uma forma misteriosa. Se alguém tem relatos dessas pessoas, por favor, fala com a nossa empresa, fala com o nosso povo. Os motoristas estão nas ruas, as pessoas estão desesperadas, aviões estão caindo, ônibus estão virando, o trânsito está congestionado, pessoas estão em desespero nas praças. De repente, alguém que se afastou, alguém que ouviu a palavra de Deus e não entregou sua vida para Jesus a tempo, vai dizer assim: a minha mãe era crente, ela falava de Jesus comigo e sumiu. O meu pai era crente, estava na rosa, desapareceu.
desapareceu. O meu irmão era crente, estava dentro de casa e sumiu. Para onde foi esse povo? Quando a reportagem chegar na frente dessa igreja, aquele que se afastou vai dizer: este povo está ceando com o cordeiro nas mansões celestiais. Fala para duas pessoas que estão ao teu redor: a igreja vai ser arrebatada. Fala para duas pessoas: a igreja vai ser arrebatada. Aleluia, essa é a nossa esperança. Escute aqui, mas nós estamos aqui brincando, senhores. Nós não viemos aqui brincar, não viemos aqui no céu simplesmente para fazer festa por fazer. O nosso maior objetivo é a nossa maior esperança. Quero dizer para você que a qualquer momento a trombeta toca e a igreja vai, a igreja vai, a igreja vai, a igreja vai. Está com... Estou pregando o que diz a Bíblia. Paulo diz assim: olha, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A Bíblia de Jesus é falada por Paulo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Ele diz assim: eis aqui, irmãos, vos digo um mistério. Ei, é mistério, mistério é aquilo que não foi revelado ainda. Eis aqui vos digo um mistério. Vai ser um mistério o dia do arrebatamento. Fala para quem está ao teu lado: o arrebatamento vai ser um mistério. Fala a ele isso. Eu falo a ele isso. E diz assim: cuidado para você não ser pego de surpresa. Diz a ele aí agora, diz a ela agora: cuidado para você não ser pego de surpresa, porque é mistério, é mistério, é mistério, é mistério. O que é mistério aqui? Paulo decide, vai dizendo aqui: porque nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, estaremos com o Senhor para a glória de Deus Pai. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Os três disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que para o céu viste, é o mesmo que há de vir para arrebatar a sua igreja. Aqui Jesus está dizendo: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem, guarda o que você tem, guarda o compromisso, guarda a aliança, guarda a santidade, guarda o batismo do Espírito Santo, guarda a vida pura, guarda a vida na presença de Deus. Que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Escute só: os nossos cargos e as nossas funções, os dons ministeriais são necessários aqui na terra, são necessários aqui na terra. A Bíblia diz que foi Deus quem deu, foi Deus quem deu, uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas. Tem que ter pastores, tem que ter diácono na igreja, tem que ter isso aqui na terra, irmão. Aqui na terra vai ter tudo, mas escute a coisa: o mais precioso que você tem não é o título, não é a graduação aqui na terra que você pode ter. O maior título é o maior título de servo, é o título de servo. Porque no céu não vai entrar pastor, só entra se for servo, só vai entrar servo, só vai entrar. A Bíblia não ouviu nenhum dos nossos cargos no céu, mas como disse assim: os seus servos eu vi chegar lá em cima para inaugurar a cidade, e os seus servos servirão. Sacode quem dá o teu lado, diga assim: você é servo e não deixe de ser servo. Fala para o máximo de pessoas que estão ao teu redor. Fala para o máximo de pessoas que estão ao teu redor. Diga: você é servo e não deixe de ser servo. Se quiser morar no céu, tem que ser servo. Se quiser morar no céu, tem que ser servo. Se quiser morar no céu, tem que ser servo. Mas eu quero ser cantor, mas tem que ser servo. Eu quero ser pregador, tem que ser servo primeiro. Eu quero ser pastor, tem que ser servo. Eu quero ser líder da igreja, tem que ser servo. Tem que ser servo. No céu só vai entrar servo. Cadê o servo? Cadê o servo? Fecha só os 10 segundos agora, 10 segundos, 10 segundos. Somente quem é servo abre a boca. Se tem glória, dá glória. Se tem aleluia, dá aleluia. Se tem amém, dá amém. Se tem línguas espirituais, abre a boca. Se renova, se renova, se renova. O que o Espírito diz às igrejas: a trombeta de Deus está apontada para a terra a qualquer momento. A qualquer momento. Mas pregador, eu não creio nisso, problema seu. Eu creio, glória a Deus. Mas pregador, mas a minha faculdade não ensina
falou sobre isso. Eu entendo de filosofia, eu entendo de muitas coisas. E eu acho que isso é coisa da cabeça de pentecostal. Problema seu e do seu professor. Eu creio no que diz a Bíblia. A Paulo disse assim: ainda que todo homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro. Jesus disse: passa céu, passa terra, mas as minhas palavras não haverão de passar. Medita com Deus tocar. Vai ficar Vinócio, não vai ficar você. Vai ficar quem entrar por esse caminho. Mas a igreja vai subir. A igreja vai subir. A igreja vai subir. Eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que quem sabe não tem nem 50 centavos no bolso, 50 centavos no bolso pode não ter, mas você olha para a semblante dela, ele está feliz, ela está alegre, aleluia, vai sair daqui pulando, dando glória a Deus, aleluia, sentindo a presença de Deus, sabe por quê? Porque tem certeza que o seu nome está escrito no céu, e o arrebatamento pode ser essa noite ainda, o sacramento acontece essa noite ainda, não vai dar tempo de se despedir dessa terra, a igreja começa a fase de despedida agora, pode começar a se despedir agora, porque em qualquer momento a igreja estará com o Senhor. Eu encerro lhe dizendo uma coisa. A Bíblia afirma em Apocalipse 7. E eu falo isso sempre. Falo isso sempre porque aconteceu comigo. Eu acabei de pregar mais ou menos desse jeito. Alguns anos atrás, lá na minha cidade. E quando eu acabei de pregar, eu estava pregando, minha prima passou na frente da igreja, olhou, me esperou na frente da casa dos meus pais, e quando eu cheguei lá, ela olhou para mim e disse: primo, como é que está? Tudo bem? Eu disse: tudo bem. Ela disse: você está doido? Ficou maluco? Estranhei e disse: mas por quê, primo? Novo convertido? Você estava pulando lá na frente, suando, falando a língua que ninguém entende, dizendo que Jesus ia voltar. Pirou? Ficou doido? Disse: prima, você me conhece. E eu acho que você está meio aqui equivocado na sua colocação. Sabe quando eu estava maluco? Está vendo? Se eu não ganhasse essa noite aqui, eu não ganhava isso aqui, ó. Muito obrigado. Você me conhece? Sabe quando eu estava maluco? Eu estava maluco quando eu descia aqui a avenida com a garrafa de conhaque debaixo do braço, atrás de chiclete com banana. Ali eu estava maluco. Mas hoje eu não estou maluco, não. Hoje eu estou dando glória a Deus porque Jesus me libertou. Eu estava maluco quando eu era o pior aluno do colégio. Quando a minha matrícula era feita numa condicional, os meus pais assinando o termo de responsabilidade no colégio. Ali eu estava maluco. Mas quando Jesus chega na vida do homem, Jesus muda, irmão. Camarada, por 5 anos consegue, eu tive o pior aluno do colégio. Pior aluno do colégio. Se converte no mês de novembro. No final, início de fevereiro, começa as aulas. No mês de março, ele é eleito como o melhor aluno do colégio, no lugar que ele era pior. E sabe o que aconteceu? Sabe quantas pessoas eu consegui ganhar lá no colégio de cartão para Jesus? Mais de 50 pessoas para Jesus, para a glória do nome. Quando Jesus entra na vida do homem, Jesus muda. Eu disse: eu estava maluco quando eu era o pior aluno do colégio. Hoje, prima, eu não estou maluco não. Mas a Bíblia diz que o Evangelho de Cristo é loucura para você que merece. Mas para quem sabe o poder de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a presença de Deus, é poder de Deus. Eu vi outro dia no estádio de futebol um time empatando, um time da segunda divisão empatando em 2-2, e teve um pênalti a favor do time. Eu vi torcedores nas arquibancadas fazendo isso aqui, ó, dobrar as joelhos. Eu vi 10.000 pessoas, diversos, todos pulavam, gritavam. Eu vi pessoas que perderam a voz. E quando
time fez um gol, eles enlouqueceram. E o time é da segunda divisão, não sabe nem se vai subir da primeira ainda. E eu parei para olhar e disse: aqui ninguém se escandaliza. Mas quando o crente dá glória, tem gente que se escandaliza. Escute só, aqui é glória mesmo. Jesus morreu, ressuscitou, te salvou, escreveu seu nome no livro da vida. Vai fazer a igreja mudar de endereço. É a glória mesmo. É o poder de Deus mesmo. Cadê a glória a Deus nessa igreja? Fala pra quem tá, não é loucura não. Fala pra quem tá, não é loucura não. É poder de Deus. Diga isso. E assim, não é loucura não. É poder de Deus. 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 Ela me falou disso, primo. Vamos ao assunto principal. Eu disse: o que é que você quer falar? Ela disse: você estava dizendo, primo, que a igreja vai morar no céu. Primo, tu não sabe que comedor de feijão não mora no céu, que isso é coisa da cabeça de vocês, fanáticos. Sabe por que é isso? Ela olhou para mim e disse assim: ó, no céu só vai morar 144 mil pessoas. Eu disse: quantas? Ela disse: 144 mil pessoas, o nome das pessoas já estão lá relacionadas. Eu disse: mais? Ela disse: mais não, é a Bíblia quem diz. Eu disse: então me mostra. Ela abriu a Bíblia mesmo, Apocalipse 7. Aí começou a ler para mim e disse assim: escute só, tem 12 mil da tribo de Rúben, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azer, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Zebulon, 12 mil da tribo de Isacar, 12 mil da tribo de José, 12 mil da tribo de Benjamim. E ela somou e disse: está aqui o número, 144 mil selados. Selados. Fechou a Bíblia dela, botou numa bolsa, tira cola. Essa grande criança. Botou, fez assim na minha cabeça e disse: primo, se você quiser eu venho aqui lhe dar um estudo quarta-feira. Quando ela estava saindo, Jesus me lembrou um negócio que eu tinha lido. Eu segurei na bolsa dela e disse assim: prima, me seja sincera numa coisa. Você leu Apocalipse capítulo de número 7 até o versículo 8, não foi? Ela disse: como é que você sabe? Eu digo: foi. Continue a leitura, prima. Leia o versículo 9, 10 e 11. Não precisa abrir a Bíblia agora não. Se parece, se quiser abrir para conferir, pode abrir para conferir. E ela abriu, porque tinha lido só até o 8. E o 9, 10 e 11, quando ela abriu a Bíblia e leu, começou a ler, está escrito assim: e depois dessas coisas, está dizendo, depois de 144 mil, João está dizendo assim: ó, olhei e vi uma multidão que escuta, que ninguém podia contar, de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, que estava em pé diante do Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas mãos e cantando uns para os outros, dizendo: salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro que venceu e está sentado à direita do Todo-Poderoso. Eu posso ouvir glória para Jesus nessa noite. Eu olhei para ela e disse assim: prima, se você quiser ou se não quiser, se crer ou se não crer, a igreja vai mudar de endereço. A igreja vai morar no céu. Quem vai nessa caravana? Quem vai nessa caravana? Levanta a mão da glória ao nome. Eu disse: tem outra coisa, se você quiser morar no céu, você tem que deixar o engano, você tem que deixar a mentira, você tem que aceitar Jesus como Salvador para ter o seu nome escrito no livro da vida, na cura do momento tocar você subir também. Ela parou e salte. Para você não tem jeito não, eu digo: já tem, já teve, Jesus já deu jeito já. E Jesus é o jeito que dá jeito das coisas que não tem mais jeito. Irmão, uns 3 meses depois ela se mudou para São Paulo. Escute aqui, 2 anos depois eu fui pregar em São Paulo. Tinha 2 anos e 6 meses, tinha me convertido. Fui pregar, novo convertido. Atenção, povo.
Preguei sábado e domingo, segunda-feira meu irmão disse assim: vamos lá na casa de Rose, a prima, disse, vamos lá. Disse que meia hora chegamos na porta da casa dela. E eu gritei: Rose! A filha dela de cima morava no primeiro andar. Olha, mãe, quem chegou? Quando eu vi ela no início da escada dizendo primo, eu disse: glória a Deus, aconteceu alguma coisa. Desceu a escada depressa, fez isso aqui, ó. Abriu o portão, apertou minha mão e disse: a paz do Senhor Jesus, primo, me dê um abraço. Dá glória a Jesus, só Jesus. Eu disse: a paz do Senhor, primo, o que foi que aconteceu? Ela disse: você está lembrando que há 2 anos atrás, naquela conversa que a gente teve, aquela palavra ficou na minha cabeça que para eu morar no céu, eu tinha que aceitar Jesus como meu Salvador. Eu creio no que diz a Bíblia. E tem uma coisa, tem 3 meses que aquela Assembleia de Deus abriu ali. Eu fui a primeira pessoa a ir lá aceitar Jesus como meu Salvador. Jesus já me batizou com o Espírito Santo e com fogo. E eu estou na presença de Deus. E eu estou dizendo que se a trombeta tocar hoje, a igreja vai subir e eu vou na caravana. Eu vou na caravana. Aleluia, sacode quem está ao teu lado e diga: guarda o que tem, porque Jesus vai voltar em qualquer momento. Sacode ele e diz: guarda o que tem, porque Jesus. Deixa eu resumir a história. Deixa eu resumir a história. Há 2 anos atrás, lá em Catu, eu dirigi uma congregação, mais ou menos com 150, 180 pessoas, uma congregação no bairro periférico. A prima voltou de São Paulo, você quer saber como ela veio? Ela veio e nós recebemos lá ela como dirigente no ciclo de oração da igreja. E está lá incendiada dizendo: Jesus vai voltar e eu vou subir. Jesus vai voltar e eu vou subir. Jesus vai voltar e eu vou subir. É promessa de Deus. O homem der glória, amém. Se não der, amém, do mesmo jeito. A trombeta vai tocar e a igreja vai mudar de endereço. Aleluia. Você está preparado para o dia do toque da trombeta? Você está preparada para a hora que a trombeta tocar? Escuta aqui. Arrebatamento vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para quem se afastou. Escuta. Mas também vai ser uma surpresa para o idólatra. Vai ser uma surpresa para o feiticeiro. Mas também vai ser uma surpresa para os prostitutos. Mas também vai ser uma surpresa para os mentirosos. Vai ser surpresa para quem tem a capa de crente, está no meio dos crentes, mas não é crente. Vai ser uma surpresa, vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para quem está no meio da igreja com segundas intenções. Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa para quem tem a capa de crente, mas não é crente de verdade. Vai ser uma surpresa. Então Jesus quem disse, não foi eu quem disse. Jesus disse que era 10 virgens, 5 loucas e 5 puras, mas 5 tinham as mesmas vestes, 5 estavam no mesmo lugar, e todas 5 tinham lamparina. Mas quando o noivo chegou, só 5 pôde entrar, porque 5 era quem estava preparado, 5 não estava. Escute aqui, o dia da igreja, do arrebatamento da igreja vai ser surpresa. Então entra, sai do caminho da mentira e entra pelo caminho da verdade. Se converte a Cristo, te prepara, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. O arrebatamento vai ser surpresa para essas pessoas, mas o arrebatamento vai ser um dia de alegria para quem tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. Você já pensou, irmã? Você dá no culto como esse, diga crente. Eu já disse para Jesus: Jesus, você vai tocar a trombeta quando eu estiver pregando, porque o microfone cai, e quando eu abrir a boca não vai ser mais para pregar, já vai para cantar hinos espirituais naquele grande coral. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer saber de uma coisa? Eu vou te
te ver no dia da inauguração da cidade no céu. João viu a cidade, mas não viu o morador da cidade. Ele viu o dia que a cidade foi inaugurada. O céu, a cidade no céu só vai ser inaugurada quando a igreja chegar. E eu vou estar lá, eu vou estar lá. Pergunta para o máximo de pessoa que está ao teu redor. Você vai estar lá, você vai estar lá. Pergunta para isso. Se ele for estar lá, você vai dar glória agora. Se vai estar lá, se tem certeza, vai dar glória. Se tem certeza, vai dar glória. Eu vou estar lá, levanta a mão e vai glória. Fica de pé essa noite, fica de pé essa noite. Aleluia, dá uma sacudida em quem está ao teu lado, dá um abraço nele e diga assim: a nossa alegria que eu vou te ver no céu. Aleluia, abraça ele e diga: eu vou te ver no céu. Eu vou te ver no céu, eu vou te... Abraça o máximo de pessoas. As irmãs aqui na congregação, abraça as irmãs da asa branca e diga: eu vou te ver no céu. Aleluia, aleluia. Isso, abraça o máximo de pessoas que está ao teu redor e diga: eu vou te ver no céu. Eu vou te ver no céu, pastor. Eu vou te ver lá. Aleluia, lá a nossa alegria será maior, pastor Roque. Aleluia, lá Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, pastor Francisco. Nós vamos nos ver no céu. Eu te alegro na presença de Deus esta noite. Te alegro na presença de Deus esta noite, porque há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Chama a corrigir. Eu levante as mãos e adore a Deus agora. Glória a Deus, por 20 segundos agora, por 20 segundos. Levanta suas mãos e deixa seus olhos agora. Adore a Deus, adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus em línguas espirituais. Não sabe ninguém falar português, francês, italiano, castelhano. No céu só vai falar no idioma do céu em línguas espirituais. Então adore a Deus em línguas espirituais esta noite. Seja renovado esta noite. Adore a Deus mais alto, adore a Deus mais alto, adore a Deus mais alto. Agora a Deus mais alto, agora a Deus mais alto. Agora a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida. Agora a Deus porque você vai subir. Agora a Deus porque você vai lembrar de interesse. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus porque vai cessar todo pranto, vai cessar toda lágrima, vai cessar todo sofrimento. Glória a Deus porque você vai estar na festa de inauguração da cidade. Aleluia! Quantos vão subir a mão para Jesus? Oh, Jesus está aqui. Hoje aqui neste lugar algo vai acontecer. Oh, Jesus está presente, Ele mesmo vai te encher de muita unção, de virtude, de poder. Oh, Jesus é diferente, é fogo que aquece o crente e quem manda a glória vai receber. Só quem manda a glória, manda a mão pra cima aí. Vai descer o céu, sentir o redor, o lado poder vai renascer de novo. A glória de Deus invade uma igreja, como se a glorificar. Eu fico parado, começar agora, cantando glória que Deus me dá. Olha o Pentecoste, uma nuvem de glória acaba de chegar. É assim que você vai subir dando glória. Glória, glória, glória. Glória começando a glória, glória sem cessar. Manda glória. Glória, 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 glória. Olha quanto o homem acabou de chegar. Quantos tempos o homem acabou de chegar. Fica com aqui nesse lugar. Levanta a mão e aplaude de glória pra Jesus. Você me vai, você me vai. Levanta a mão e aplaude de glória aí. Jesus, eu sei que essa festa vai ser festa no chão do céu. Aleluia. Você vai fazer milagre, meu caminho só vitória. Se prepare para ver esse aqui nesse lugar. Revestido de poder e unção. Se ligaremos história para Deus e batizar. Entre agora nesse tempo, Deus está nesse lugar. Olha aí, Deus espelha, começando a glória, a glória sem cessar. Olha para cima assim, glória, 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 glória. Glória começando a glória, glória sem cessar. Jesus está aqui nesse lugar. Manda glória para Ele, olha para cima e olha para o lado do homem acabou de chegar. Você pensa olhando, glória, 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 glória. Glória começando a glória, glória sem cessar. Só a glória do Senhor. Glória, vamos lá. Glória, glória, glória.
Quando o fogo pega assim mesmo. Muito breve vai sair uma notícia. Eu tô e aqui muito sofreu. Povo de Deus. Onde está o dirigente dessa igreja e os obreiros? E os obreiros daqui. As mensagens se alegravam. Eles também foram embora. Canta bem alto, bem forte. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes você que se afastou.